Olá, meu irmão, minha irmã, eu sou Alberto Almeida, advogado, professor universitário, e no episódio de hoje nós vamos falar sobre qualificação profissional, mas não é qualquer qualificação. O político, você acha que ele precisa estudar antes de ser candidato? É sobre isso que nós vamos falar a partir de agora, aqui no Cidadania e Justiça. Para falar sobre a qualificação do político, nós convidamos o vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, deputado também, doutor e deputado estadual, Carlinhos Bessa. Tudo bom, doutor? Tudo bem, doutor. Muito obrigado pela oportunidade aqui, estar convidando, e só tenho a agradecer essa oportunidade. Foi bom, o senhor que veio de Tefé para estudar em Manaus ou já tinha vontade de ser político? Na realidade, Almeida, eu sou teféense, né? Estudei em Tefé, saí de Tefé para me fazer meu ensino médio, depois fiz a faculdade de Direito e me formei, assumi um cargo em comissão no governo na época, depois que formado, como gerente de contratos da Suzano. Depois desisti daquela função, abri mão daquela função, resolvi voltar para Tefé para exercer a profissão de advocacia, no qual eu exerci como advogado na cidade de Tefé, Alvarães, Uarini, Maranhão e Quari também. Então, exerci durante todo esse tempo e a política surgiu na minha vida. Na realidade, apesar de ter uma família política, né, meu pai já foi deputado estadual, mas não fazia parte ainda do meu querer no momento, né? Então, meu irmão se tornou prefeito do município de Tefé e, quando se tornou prefeito, percebeu a necessidade de Tefé, como é uma cidade polo, ter uma representatividade na Assembleia, através de um deputado estadual. E foi quando o grupo surgiu e me escolheu para me ser candidato a deputado estadual. Então, eu aceitei o desafio e hoje, com certeza, exerço com muita lealdade ao povo do Estado do Amazonas, essa missão que foi dada pelo povo amazonense, né? Vou aproveitar e mandar um abraço para todo o povo de Tefé, tenho família em Tefé. Minha mãe estudou em Tefé há um tempo, minha família é de Manacapuru, minha mãe estudou em Tefé e depois veio para Manaus. E algo importante que a Igreja Católica, minha mãe foi pela igreja para estudar, para uma escola religiosa, e o nosso bispo, infelizmente, que faleceu agora há pouco, o Dom Sérgio, que era de Tefé também, né? Uma pessoa que não nascido em Tefé, ele é de São Paulo, mas passou boa parte da vida religiosa servindo em Tefé. Mas a pergunta em relação, deputado, é a questão da qualificação. Eu sou professor universitário e bem comum, lá no começo da faculdade, quando eu começo a falar de direito constitucional, o aluno, professor, por que todo político, antes de se candidatar, ele não forma em direito? E eu disse, olha, porque estar político não necessariamente tem que ser formado em direito. Você precisa, sim, se não for formado, ter um advogado, algum técnico da área jurídica, como também é bom ter alguém que faça uma boa redação, alguém um gramático, trabalhando no gabinete. Então, mas para o senhor enquanto deputado, o senhor acha que é importante ter advogado antes? É fundamental ou isso não é irrelevante? Na realidade, o conhecimento técnico ele é necessário. Acredito muito na necessidade de ter um conhecimento técnico. Não somente ser advogado, mas ser um economista, ser um administrador, ter noção do mundo político, né? Porque a política ela não envolve somente a parte de direito, então ela envolve a parte da economia, a parte da administração pública. Então, os conhecimentos abrangentes dentro do parlamento ele é muito importante. Eu acredito que não tem mais como termos político analfabeto administrando os recursos públicos, né? O recurso público ele tem que ser gerido, porque eu acredito que aquelas escolhas de pessoas somente político acarretaram prejuízo enorme à população, por não saber gerir o dinheiro público. Porque gerir o dinheiro público ele é muito complexo. Na realidade, ele é muito complexo, porque a lei da administração pública ela te dá diretriz para você administrar o dinheiro público. Então, se você não seguir ali firmemente a lei, vai causar um grande prejuízo na vida até do gestor público,
que se ele não prestar conta, não fizer a licitação, não fizer os prazos, tudo adequado, então vai acarretar um grande prejuízo. Mas no legislativo também ele é necessário. Apesar de eu ter conhecimento jurídico, mas eu tenho que ter uma equipe grande de advogado, tem que ter uma equipe de economista, tem que ter uma equipe formada em economia, advogado e também... O jornalista é importante também, jornalismo, né? É importantíssimo, É importantíssimo também. Então é toda uma equipe técnica que temos que ter para nos trazer conhecimentos técnicos para a gente possa discutir dentro do parlamento, para que possa ser solucionado para diminuir o prejuízo à população diante de um erro de um gestor. Então a necessidade do conhecimento ela é fundamental, sim, na política hoje. E um gabinete, ele funciona quase como uma secretaria, né? Tem que ter toda uma equipe técnica, esse que a imprensa muitas vezes deixa de falar. Então não é só o deputado. Porque o deputado não estava no plenário. Então o plenário é uma parte apenas do trabalho parlamentar. Então todo o projeto de lei, estudo, fiscalização, o trabalho de fiscalização é fundamental. Na verdade, uma das atribuições do deputado é fiscalizar. Então a qualificação, uma equipe que possa ajudar. Imagina, como é que você vai fazer um projeto na área cicense, por exemplo? Ele brincava com o Tiririca, eu não estou levando em consideração a questão acadêmica dele, não, mas ele dominava essa área. Então, no seu caso, você tem um domínio e tem Tefé. Eu estava olhando seus projetos de lei, o senhor tem solicitação de construção de um terminal pesqueiro em Tefé. Exatamente. Assim, a necessidade que nós temos de ter um terminal pesqueiro em Tefé é fundamental, porque hoje Tefé tem a feira mais bonita do estado do Amazonas, que foi construída na gestão do prefeito Normando. É uma obra muito linda mesmo, uma obra bem significante para o estado do Amazonas, porque é uma feira onde atende os produtores rurais, atende os outros comerciantes, porque leva mais a questão da cultura, leva mais a questão do turismo, e na frente dessa obra magnífica que fica na frente da cidade, na beira do rio, não tem um terminal pesqueiro para receber o peixe dos pescadores. Tem sim apenas um flutuante, com tudo sujo, com tudo imundo, que acaba a beleza. Então, o terminal pesqueiro ele vai trazer soluções ali na questão do turismo, vai trazer solução para a pesca, vai trazer higiene, vai dar um amparo melhor para o pescador. Então, a necessidade de ter esse terminal é fundamental. É fundamental mesmo, não só para o município de Tefé, mas sim para os municípios que estão próximos de Tefé. Sim, e desculpa, mas sim, nós falamos... exemplo da qualificação, mas dessa diversidade. Por exemplo, o senhor, por fato de ser um filho do interior, filho de Tefé, tem essa visão. Mas nós aqui na capital, Bruno, nós somos hoje, talvez não, é a cidade que mais consome peixe no estado. É Manaus, até pelo volume, nós temos quase a metade da população aqui. E tem época no ano que o peixe, o valor fica caro, justamente porque não tem onde armazenar. Então, a falta de locais no interior para armazenar o peixe, no período do defeso, fica aquela briga porque o pescador não pode pescar. Se ele tivesse pescando no período normal da pesca, tivesse onde armazenar esse peixe para continuar vendendo no período do defeso, isso melhoraria bastante a questão do impacto, não só ambiental, porque ele não estaria pescando, porque ele não pesca, mas também reduzir os gastos do Estado, ter que manter. E eu tenho certeza que nenhum pescador quer viver de seguro-defesa, ele quer poder vender, trabalhar. Então, o terminal ele é fundamental não apenas para Tefé, como se eu for nas cidades próximas, por ser um município polo, mas também para nós, consumidores de Manaus, que precisamos ter peixe, independente de estar no rio seco ou cheio. A cheia ou a seca, a fome vai continuar acontecendo. Então, nós precisamos de terminais. Com certeza. Assim, na realidade, eu acredito, doutor, que ainda falta muita coisa para o estado do Amazonas. Ainda falta muita coisa. E são coisas pequenas que fazem uma grande diferença. Pois eu acredito que o turismo do Amazonas ele tem que ser fomentado o mais rápido possível. Pois Tefé hoje tem, por exemplo, um projeto Mamirauá. É um projeto muito bonito, um projeto sustentável. Nós temos também, por exemplo, os turismo religiosos. Só tem um projeto de lei seu, né? Que eu reconheço o Tefé, como o Tefé também tem ali a padroeira Santa Teresa, no qual tem uma catedral muito bonita também. Nós temos um seminário em Tefé, que é um patrimônio histórico também, que está tombado. Que levou minha mãe para a cidade. Exatamente. Lá estudou diversos políticos, como o Amazonino, estudou também nesse seminário, entendeu? Foi a essência de muitas pessoas lá que se formaram, se tornaram advogados, se tornaram médico,
que deu a oportunidade das pessoas trabalharem também, porque a Igreja Católica é muito forte ainda no nosso estado, pois tem um respeito muito grande dentro da sociedade, a Igreja Católica. Então, também o turismo católico é muito importante, porque quando tem os eventos religiosos na cidade, nos municípios, eles atraem não somente a população daquele local, porque muitos que passaram pelaquela cidade, saíram para Manaus, para a capital ou para outra cidade de outros estados, elas acabam retornando para fazer esse turismo religioso, como devoto da santa, do santo e tudo mais. Então, acaba trazendo uma economia, fomentando uma economia a mais no município também. Sim, interessante. E o turismo religioso não é vulgar, por favor, pessoal, nós não estamos aqui vulgarizando a questão religiosa, até porque eu também faço parte de congregação religiosa, não como sacerdote, como leigo, mas o que nós falamos? É que algumas cidades, como Parintins, se fala muito do boi-bumbá, mas se fala, que logo depois do boi-bumbá, a festa de Nossa Senhora do Carmo, que arrecada tanto quanto. Então, nós não estamos dizendo que, e não limitando a Igreja Católica. Você tem a própria na capital do Amazonas, em Manaus, a Marcha para Jesus, que é um evento também muito grande, Pentecostes, quantas pessoas vêm do interior para cá? Mas falou de Parintins? Não. Nós temos outros municípios, Santo Antônio de Borba. Borba é outro município também tem um volume que a cidade movimenta em torno do santo, movimenta toda a economia. E várias cidades do interior nós temos, que o próprio nome da cidade, Içá, nome indígena, mas o Santo Antônio do Içá. Então, a igreja, quando veio catequizar e veio se aproximar do nosso estado do Amazonas, para não perder alguns nomes de áreas que eram indígenas, apenas acrescentou o santo à frente. Então, o nome da cidade passou a ser também uma cidade com nome religioso. Exatamente isso. Falou muito importante sua fala, doutor, quando o senhor fala que nós não estamos falando só da religião católica. Até porque tem inúmeros municípios hoje que já faz a Marcha para Jesus, sim, que atrai também, por exemplo, o Arini. O Arini tem uma Marcha para Jesus, que é uma programação que eles têm, onde vários evangélicos saem do município de Tefé e vão para o Arini, saem de Alvarães e vão para o Arini. Então, isso também é um fomento para aquele município, porque hoje os municípios praticamente vivem só das prefeituras e não estão mais conseguindo sobreviver, porque a prefeitura não tem como oportunidade de dar trabalho para todo mundo. Mas hoje nós temos inúmeros municípios também que vivem da pesca, que vivem da farinha, que vivem da mandioca, que vivem do plantio, onde eu tenho cobrado muito junto ao governador do estado para que possa fazer um investimento maior na ADS, para que a ADS possa fomentar a parte rural, entendeu? Realmente levar oportunidade para os agricultores, para os pescadores, entendeu? Porque os pescadores precisam de estrutura. Sim. Realmente, como você falou, eles precisam armazenar o seu peixe. Porque eles querem pescar, eles querem vender o peixe, ele quer isso, ele não quer viver do defeso. Da mesma forma o agricultor. O agricultor, muitas vezes, planta e não tem para quem vender. Então, o Estado tem que ter um programa, que já existe um programa até para merenda escolar, para comprar esses produtos agricultores para colocar dentro das escolas para fazer alimentação. Perfeito. Mas nós não podemos esquecer também dos agricultores que vivem na cheia. Hoje, por exemplo, inúmeros agricultores estão perdendo o seu plantio. Eu até fiz um pedido ao governador esses últimos dias para pedir para ele que pudesse comprar imediatamente essa produção rural que estava sendo perdida, para distribuir para as pessoas que estão passando necessidade. Porque hoje o que nós temos, o número de pessoas passando necessidade é gigantesco. Então o Estado tem que fazer alguma coisa. Comida tem no interior. No interior tem comida, só não consegue chegar. Esse é um grande problema que o senhor acabou de falar, né? É que não tem como... Se nós tivéssemos onde armazenar, seria importante. E também os municípios mais distantes. Iranduba consegue hoje vender bastante. A merenda escolar vem quase toda de Iranduba. Mas os municípios mais distantes, Tefé é uma cidade grande, mas tem município, como o senhor falou, que vive ou a pessoa é servidora pública, ou ela tem um mercadinho que vende para quem é servidor público. E o que tem hoje? Turismo, nós falamos a questão religiosa, mas o esportes radicais, o turismo ecológico, que o Amazonas tem um potencial, um dos locais no mundo de maior potencial de turismo ecológico aqui. Então, nós temos um volume de espaço natural. Exatamente. Vamos colocar um exemplo em Presidente Figueiredo. Presidente Figueiredo tem lugares magníficos, tem cachoeira linda. Mais de 100 cachoeiras em Figueiredo. E não consegue ter um fomento na questão do turismo. O que é isso?
São as administrações públicas municipais, junto com as estaduais que nunca deram valor, que tem alguma coisa de errado. Porque se nós saímos daqui de Manaus, vamos para Presidente Figueiredo, vamos fazer uma visita, a gente consegue ver uma diferença, doutor. Quando a gente vai, por exemplo, em Fortaleza, a gente vai numa pequena praia e faz um gasto enorme lá e deixa aquele gasto lá. A gente vai para Presidente Figueiredo, a gente não consegue fazer esse gasto, que falta organização. São Gabriel da Cachoeira. O município tem tantas cachoeiras belíssimas, algumas das mais bonitas do mundo estão em São Gabriel da Cachoeira, e o amazonense pouco conhece São Gabriel. Fora do Brasil, então... Posso lhe dar outro exemplo. Hoje, do turismo mais caro que tem no estado do Amazonas é o turismo da pesca. Barcelos. Que é Barcelos. Barcelos, né? Quem comanda isso? São pessoas de fora. São pessoas de São Paulo que agenciam isso e trazem as pessoas para cá. E não para em Manaus. E não para em Manaus. Na realidade, eles só do aeroporto, Manaus, vai direto para o barco ou para o hidroavião. Vai direto para o hidroavião para chegar lá e se hospedar. Aí o Barcelos está preparado na cidade para receber essas pessoas? Tem hotéis lá para receber todo mundo? Não. O que eles fazem? Eles alugam embarcações, põem as pessoas dentro do hotel. Sai algo muito caro. É em torno de 25 mil por pessoa para vir fazer um turismo desse. Passar alguns dias em Barcelos. Aí eu lhe pergunto, o que fica aqui? O que fica para a população de Barcelos? Então, a gente precisa realmente fomentar o turismo no estado do Amazonas e se organizar. Desculpa, o senhor, enquanto deputado hoje, tem algum projeto, já tem algum estudo para preparar, não apenas, o senhor não vai preparar o município, o senhor não é prefeito, né? Mas para ajudar esses municípios... Na realidade, sendo bem claro, às vezes nós temos primeiro que aprender qual é a função de um deputado estadual. Eu sempre, quando eu entrei na minha campanha, eu fui explicar isso para os eleitores, porque eu perguntava assim, e um número de pessoas perguntavam assim, você sabe qual é a função de um deputado estadual? As pessoas não sabiam responder. Na realidade, o deputado estadual está para legislar, fiscalizar e executar emendas. Hoje, cada deputado estadual tem aproximadamente, anualmente, 6 milhões de reais de emenda que podem ser destinados para onde quiser e para fazer o que quer, na medida imposta pela lei, porque a lei também diz que desse percentual, X milhões tem que ser tratado para a educação, tem que ser mandado para a educação, X milhões tem que ser mandado para a saúde, e o restante é livre. Desculpa, mas o deputado, ele pega nesse dinheiro? Fala porque ele está em casa. Não assim, pega nesse dinheiro. Não pega nesse dinheiro. Porque o deputado pega 6 milhões todo ano. Não passa pela mão de deputado, não chega na mão dele, não passa por ele. O que faz o deputado, ele pode destinar. O que é isso? O deputado chegar no final do ano, vai fazer uma relação, vai escolher para onde esse dinheiro vai ser encaminhado dentro do orçamento do governo, o governo vai fazer um termo de convênio com as prefeituras ou vai executar o próprio serviço que é solicitado. Por exemplo, um deputado hoje eu posso falar assim, olha, eu estou mandando 500 mil para comprar 20 ambulâncias para o município de São Gabriel da Cachoeira. Bora colocar esse exemplo. São Gabriel da Cachoeira. Vou comprar 20 ambulâncias para lá, para atender as comunidades, que essas ambulâncias vão transportar os pacientes das comunidades até a cidade. Então, esse dinheiro, eu vou dizer que eu quero mandar para São Gabriel, o Estado vai pegar, vai fazer um termo de convênio junto com a Prefeitura de São Gabriel, vai mandar para São Gabriel vai fazer a licitação e vai comprar os equipamentos necessários de acordo com que o deputado viu a necessidade de chegar lá. É assim que funciona. É bom deixar bem explicado isso mesmo, doutor, porque às vezes as pessoas pensam que o dinheiro passa pela gente. Não passa nada. Porque parte da imprensa acaba sempre colocando como se o deputado recebesse o dinheiro que vai para o gabinete, que é para o servidor. O deputado que pega a emenda, ele que escolhe a empresa, olha, ele que vai contratar a construtora, ele vai contratar a empresa que está vendendo a lancha, o que não é verdade. Não é verdade, o deputado, exatamente isso. Ele apenas indica. Exatamente. E o governador faz que vai uma indicação, ou o governo compra, ou o governo faz o convênio com a prefeitura, para a prefeitura fazer a compra daquela necessidade. Na realidade, isso deixou o deputado mais próximo das necessidades. Essa que é a realidade. Porque quando eu vou fazer uma visita, por exemplo, lá em Uarini, eu chego lá em Uarini e vejo que tem a necessidade de fazer uma reforma numa escola. Aí eu vou dizer, Estado, desse dinheiro aqui que eu tenho,
que eu tenho não, que é destinado a me escolher para que serve, para onde eu vou destinar, eu queria que você reformasse aquela escola lá, que vai custar R$300 mil. Então o Estado vai fazer uma licitação e vai executar a reforma daquela escola. Então deixou o deputado com a oportunidade de enxergar a necessidade, principalmente do interior, mais próximo da gerência do governo, para que possa resolver aquele problema que tem no município ou até mesmo na capital. Agora, falando do interior, até porque o senhor é do interior, e aí, quase um rapaz novo ainda, e aí veio do interior, e eu falo muito, porque minha família, eu falei no início do programa, minha família veio de Manacapuru, mas é esse rapaz que sai do interior hoje, seja na cidade ou seja nas comunidades do interior. Nós sabemos o quanto é difícil, mas temos exemplos de pessoas que conseguiram sair de lá, chega, seja na capital, ou que conseguem vir só para estudar e voltam para o seu município, que é importante também. O senhor, embora esteja em Manaus, o seu trabalho é voltado para o interior. Então, o senhor voltou, profissionalmente, o seu trabalho voltou para o município, seja como advogado ou como deputado. Lendo os seus projetos de lei, e é só entrar no site da Assembleia, que eu tive a oportunidade de ver alguns projetos seus, eles são voltados também para o interior. Então, fala um pouquinho, qual é a dificuldade hoje do garoto que sai do interior e conseguir, porque hoje o senhor é vice-presidente do Poder Legislativo do Amazonas. Na realidade, eu fiquei um pouco para a história, assim, esses últimos dias, assim, eu tenho feito uma avaliação da minha vida, né? Porque eu tenho 36 anos de idade, a Assembleia fez uma renovação nesse último mandato de 50%. Então, hoje a Assembleia elegeu pela primeira vez um deputado da sua própria escolha, pela sua própria decisão, sem interferência de governo, sem interferência de outras pessoas, de caciques políticos, coligações, né? De coligações e tudo mais. Então, foi os próprios deputados que fizeram a escolha para melhor da casa, melhor representatividade e a melhor independência da casa também. Então, para mim, é muito gratificante. Negócio que somente a gente sabe o que a gente passa para a gente chegar onde chegou. Cada um, eu costumo falar, cada um tem uma história de vida, entendeu? Então, eu saí, vim primeiramente morar na casa do meu tio, passei 2 anos morando de favor, depois fui morar sozinho, fui conquistando. A pessoa tem que querer. Tem que querer muito, porque não é fácil. Não é fácil, porque quando a gente chega aqui em Manaus, principalmente que a gente vem do interior, a gente é discriminado pelo pessoal da capital, a gente passa as dificuldades, a gente fica longe de família. Então, todo mundo tem uma história de vida. E, às vezes, quando a gente conta a história da vida da gente, muitas das pessoas não acreditam. Não acreditam, mas só quem vivencia que consegue ter o resultado da vida. Negócio que eu costumo falar que tem que ter o querer. Porque tem gente que vem que passa fome, tem gente que passa muita necessidade, tem gente que desiste, tem gente que não aguenta, mas tem gente que, diante de todas as dificuldades, consegue vencer. Como eu tenho inúmeros amigos que muitas vezes não tinham que comer na faculdade, tinha que esperar em casa e hoje está formado em medicina. Para mim, isso é muito gratificante. É muito gratificante mesmo, porque eu vejo que a pessoa quis, a pessoa foi à luta, a pessoa conquistou aquilo. E não só eu, é inúmeras pessoas do interior que têm essa história de vida. Outros não, outros tiveram a oportunidade melhor, onde o pai já tem um poder aquisitivo muito maior, e assim vai dando uma oportunidade maior. E tem outros que vêm e não querem, não se formam e não conquistam. Aí já é o problema. Mas assim, voltando para esse que quer, nós sabemos que, como o senhor falou, muitos não têm. O senhor teve seu tio para morar, inicialmente deu esse suporte. Eu sou, enquanto parlamentar, aí e agora eu, cidadão, pedindo um favor, se eu puder, entre as suas indicações ao governo, manter e fortalecer essas casas de estudantes. Eu sei que tem, que é muito importante aquele menino que vem do interior, aquele rapaz, aquela moça, sai do interior, vem para a capital estudar e ter uma estrutura básica para poder ter onde dormir, onde comer. Na realidade, doutor Almeida, é o seguinte, eu costumo falar que as prefeituras também têm que fazer suas partes. Também, cobrar o prefeito também, né? Porque eu vejo inúmeras prefeituras que não têm bolsa de estudo. Não tem bolsa de estudo. Por exemplo, Tefé, logo quando nós entramos, meu irmão foi prefeito de Tefé na gestão passada, nós conseguimos atender 300 alunos com uma ajuda de custo de R$300 de uma bolsa de estudante. Então, na história nunca tinha acontecido isso. Você atender 300 alunos a R$300 é uma ajuda bem significante para a pessoa. Já é muito importante para emancipar esse rapaz que hoje precisa. Porque hoje as casas do estudante elas são fomentadas, elas são sustentadas pela UEA.
é pela UEA, entendeu? Eu até antes de entrar aqui no estúdio, acabei de receber uma notícia que eu fiquei triste. Eu vou sair daqui e vou direto na UEA para resolver um problema. Por quê? Eu destinei 200 mil de emenda para mobiliar a UEA do município de Tefé e eles executaram 18 mil. Cadê o restante? Pô, o dinheiro está lá. Por que não fizeram a licitação? Por que não gastaram o dinheiro para fazer? Eu vou procurar entender. Porque depois eu, como deputado estadual, vou ser cobrado e eu vou lá cobrar eles têm que resolver. E a sua função, parabéns, sim. Eu gostei muito do senhor ter estado conosco, não só por ser um filho de Tefé, que está aqui no programa, na capital, hoje o vice-presidente do nosso Poder Legislativo do Amazonas, capacitado, que é um problema que nós temos hoje, buscar que quem vai votar, vote em pessoas que se dedicaram, que estudaram, que têm qualificação. Só assim nós vamos conseguir, usar o termo mais uma vez, emancipar o cidadão amazonense. Muito obrigado por sua participação. Um abraço para o senhor puder levar para a Tefé também. Para os nossos... Obrigado, eu também queria agradecer a oportunidade, quero estender também esse abraço para todo o interior do estado do Amazonas e também povo da capital. Trabalho com muita garra, com muita fé de fazer o meu melhor, não só para o interior, não só para o meu município, mas sim por todo o estado do Amazonas, porque hoje nós somos representantes do povo do estado do Amazonas. Então, muito obrigado pela oportunidade, estou à disposição para sempre ajudar o povo do estado do Amazonas. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Obrigadão, e você pode nos seguir, acompanhar de imediato, ou na minha rede social, Alberto da Almeida, seja no Facebook e no Instagram, e até o próximo programa, se Deus assim permitir. Paz e bem.